Legal, na aula passada então a gente fez o nosso scroll down aqui, né, a nossa animação. Nessa aula então a gente vai começar a trabalhar de uma forma mais sistemática, né? É algo que eu venho falando já em algumas aulas, né, mencionando, mas nessa aula a gente vai ver como funciona escrever o nosso front-end, né, os nossos componentes visuais de forma sistemática, porque nessa aula a gente vai trabalhar os botões, tá? E aí aqui no nosso projeto a gente tem poucos botões, poucas variações de botões. A gente tem esse botão aqui, tá? Que ele tem uma altura de 45, fundo verde e texto na cor preta. Esse botão aqui eu não vou considerar porque ele é um float, né? Button aqui, ele só tem aqui no nosso projeto inteiro. A gente não usa esse botão redondo em outros lugares, então eu não vou considerar, tá? Aí a gente tem o mesmo botão aqui, com um design um pouco diferente. Ele está alinhado aqui junto com a coluna, né? Tal, mas é o mesmo estilo, talvez uma altura diferente. Não, é 45 também. A gente tem o botão aqui de novo, se repetindo, beleza? Aí a gente tem esse botão na cor preta. E qual que é a diferença? Ele já é um tamanho ligeiramente menor, 38 pixels de altura, e ele tem um ícone dentro, tá? Esse aqui eu não vou considerar como se fosse um botão. Ele é um componente um pouquinho diferente, tá? Ele é tipo um navigator, uma espécie de navigator. Então, ele não vai ser um botão, porque ele tem funcionalidades diferentes. Ele tem dois ícones que podem ser clicáveis. Ele tem um texto que altera. Então, ele não vai ser considerado um botão, tá? Mas então, basicamente, a gente tem dois tipos de botões. Deixa eu só dar uma olhada mais aqui. Acho que aqui no rodapé tem, né? Tem mais um tipo aqui. Beleza. E tem uma peculiaridade que é o seguinte, eles têm ícones também, ó. Esse botão aqui tem um ícone antes, esse aqui tem um ícone na frente, né, no final. E mesma coisa acontece aqui nesse botãozinho aqui de visitar o site, tá? Então, a gente vai fazer algumas coisas nessa aula. A primeira delas é definir, então, esse botão base, tá? Ou seja, os estilos que se repetem para todos, que é o quê? Altura, como vai ser dinâmica essa largura do botão dependendo do tamanho do texto dentro e o alinhamento dos ícones. Depois a gente vai criar classes para diferenciar qual botão que a gente quer. Então, botão verde, botão preto, com ícone, sem ícone, beleza? Então é assim que a gente trabalha de maneira sistemática, digamos assim, né? Meio que já pensando num design system também. Então, só para exemplificar, não exatamente igual a gente vai fazer, mas mais ou menos igual, o próprio Bootstrap usa isso aqui nas classes de botões dele, tá vendo? Então ele tem a classe btn, que é uma classe genérica, ou seja, provavelmente ele aplica o border radius, que tem em todos, ele aplica o texto centralizado, que também é em todos, e daí para frente, então, ele tem outras classes que aí servem para cada botão individualmente. Então o btn primary, ele é na cor azul, com texto branco, e assim por diante. Ó, o btn light, por exemplo, ele já tem o texto na cor preta, ou dark no caso. O link não tem background, ele tem só o underline. Então, a gente vai então definindo sistematicamente, de forma inteligente, de forma que a gente consiga reaproveitar o código. Então, vamos botar a mão na massa. Então aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente tem que olhar os estilos do nosso botão. Então a gente tem um botão de 45 e eu também já tinha visto que a gente tem um de 38. Eu vou chamar o botão de 45 de large, LG, de large, de grande, né? Vou chamar esse aqui de 38 de MD, de medium, tá? De médio, beleza? Então vou começar a fazer isso. Como que eu faço? Eu vou lá no nosso CSS e aí eu vou lá nas nossas classes utilitárias, tá? Geralmente esse botão ele não altera o tamanho, né, em resoluções diferentes. O botão ele geralmente funciona bem tanto para smartphones, quanto para tablets, quanto para desktop. Ele funciona bem mantendo o mesmo tamanho, tá? Por isso que eu não vou fazer ele nas media queries. E aí eu vou fazer eles aqui então nas utilitárias, só que eu vou colocar... geralmente eu coloco um comentário específico para onde estão os meus botões. Eu vou colocar aqui no começo mesmo, tá? E aí eu vou chamar de botões. Ops, botões. Beleza. A primeira coisa que eu faço continuo mantendo aqui o nosso
prefixo, tá? JLBTN, tá? E aí a gente vai definir o que é padrão para cada botão. A primeira coisa que eu quero falar que é padrão, tá? É que ele é um display. Aqui a gente pode optar por display table ou display block, tá? Qual que é a peculiaridade entre display table e display block? Se a gente define display block, se a gente quiser alinhar ele centralizado, o display block ele precisa necessariamente que você defina uma largura fixa para que ele seja alinhado centralizadamente. Isso. Então, se eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos lá, vou criar um JBLBTN aqui, bem aqui, ó, onde vai ficar já um botão nosso, tá? Eu vou usar uma tag de A ao invés de uma tag de button, tá? Vou passar class JLBTN. Beleza, só para exemplificar, vou colocar aqui meu botão. Agora eu vou lá no CSS e vou atribuir essas classes básicas. Eu vou fazer com display block primeiro para você entender. A ideia é que, independente do tamanho do texto que esteja aqui dentro, ele sempre vai manter, se eu não me engano, eu coloquei 25 ou 30 pixels aqui, vamos visualizar. 35. Então ele sempre vai manter 35 pixels a partir da palavra para a direita e para a esquerda. Então, vamos ver isso na prática, como ficaria. Para fazer isso, a gente tem que fazer o quê? Usar um padding, tá? E aí, o padding eu vou zerar em cima e embaixo, porque em cima, a altura, eu vou colocar uma altura fixa de 45 pixels, mas a esquerda e a direita eu vou colocar 35 pixels. Então, o primeiro valor serve em cima e embaixo, o segundo valor esquerda e direita, beleza? Legal, vou colocar um background color aqui, depois a gente vai remover ele, mas por enquanto, vou colocar só para a gente visualizar, tá? E agora eu vou colocar o height, né, de 45 pixels. Beleza. Agora, para finalizar, então, eu preciso passar um color. Vou colocar esse nosso dark aqui. Text Align Center. Embora não precise, mas vamos colocar Text Align Center. Beleza, acho que não está faltando nada, né? Agora, vou atualizar e aí a gente vai ver o que aconteceu aqui no nosso layout, então. O nosso botão apareceu, tá vendo? Ele está um pouco desalinhado e tal. E tá vendo que só por eu ter usado o display block, como eu não passei uma largura fixa, né? Eu não passei um valor de largura, eu passei só a altura. Ele, por padrão, já ocupa a largura total do container dele. Então já não deu certo o nosso padding de 35, tá? Deixa eu colocar um font family aqui também. E aí a nossa font family vai ser... Esqueci qual que a gente está usando. É a Open Sans, né? Isso, a Open Sans. Então, nosso font family vai ser Open Sans, vírgula, sans serif, que seria o nosso substitutivo caso não consiga carregar Open Sans. E eu vou colocar um line height de 45 para ele ficar centralizado. E eu vou colocar um font weight, que é o peso da fonte, né? Eu vou colocar de 600, um semi-bold. Beleza, vou lá visualizar. Deu uma ajeitadinha já, ó, mas ainda assim ele continua full wide, tá? Por quê? Porque o nosso botão display block, ele precisa que a gente defina uma largura para ele. Então, se eu colocasse aqui largura, eu vou colocar logo acima do height aqui, tá? Se eu colocasse uma largura fixa de, sei lá, 180, vou colocar 100 pixels, vai. 100 pixels. Aí sim, ele iria, até ficou pouco, né? Deixa eu colocar 200. Aí sim, ele então assume o tamanho. Faltou um border radius aqui, né? Vamos fazer para ficar já bonitinho. Border radius. 20, metade de 45 seria 22,5. Vou colocar 23 pixels para cada lado. Beleza. Então, aqui eu definindo uma largura, ele até funciona legal. Beleza. Só que aí eu quero que essa largura seja dinâmica, tá? Um jeito de fazer isso é o quê?
a gente fazer o inline block. Se eu fizer o inline block, ele continua com o mesmo estilo, tal, alinhado à esquerda, tal. E o inline block, ele tem um comportamento que ele serve para se alinhar dentro de textos, dentro de blocos de texto. Então, ele já dá um pouco mais de possibilidade da gente trabalhar o inline block, tá? E aí, o inline block, se eu quiser fazer centralizar ele, por exemplo, utilizando um margin 0 alto, né, que a gente já viu que centraliza, e eu atualizar, ele não funciona, tá? Por que ele não funciona? Porque o inline block não aceita, ele vai sempre tentar, ele acaba anulando, tá? O nosso alto, o margin left alto e o margin right alto, tá? Para funcionar esse alinhamento centralizado, então caso você queira um botão centralizado, ou você tem que fazer o display block com uma largura definida. Então, ó, eu estou mantendo um margin 0 alto aqui, agora eu estou definindo uma largura definida mesmo, né? Definindo uma largura definida, que redundância, né? Estou colocando a largura com display block. Então, aqui agora vai centralizar. Beleza? Está centralizado dentro dessa div py, centralizou. Só que como a gente quer que a largura seja dinâmica, então eu vou deletar aqui, tá? E a gente ainda quer a possibilidade que esse botão se centralize quando a gente pedir para ele ficar centralizado, a gente usa display table. Pelo menos é o que eu uso, tá? E aí você pode ver então que fica centralizado. Ah, Brunão, mas não pode usar o Flexbox para alinhar e continuar usando inline block? Sim, pode, tá? Mas aí isso acarretaria em você ter que criar um container, uma div container, só para colocar o seu botão, digamos assim, tá? Toda vez, fazer uma div container, display flex, e aí você alinha o seu botão centralizado. Eu acho isso mais difícil, tá? Eu acho mais fácil colocar o display table no botão. Então eu vou manter display table, tá? Beleza. Olha só. Como a gente falou, como eu comentei que a gente vai trabalhar um sistema de botões, tá? Que ele vai ser muito simples, tal. Tem sistemas de botões muito mais complexos, mas nesse aqui vai ser simples. A gente só tem 2 estilos e 2 tamanhos diferentes, tá? E os ícones. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso para a próxima aula. Nessa aula, então, ficou só a explicação aqui por que a gente vai usar display table, tá? Ao invés de display block ou inline block, porque a gente quer manter a possibilidade desse botão ficar alinhado, tá? E aí na próxima aula, então, a gente começa a explorar essa sistematização, digamos assim, né, dos botões, beleza? Então, te vejo na próxima aula.